Bom, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal, do encontro semanal aqui do Petit, onde eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi repercutimos um pouco os temas dessa semana, os acontecimentos dessa semana. Uma semana que foi calma, né, Tanguy? Você que costuma dizer que eu falo que as semanas são quentes e tal, essa semana foi tranquila. Praticamente nada aconteceu, não é verdade? Na verdade, essa semana você tinha que falar que foi semana quente. Essa semana você estaria Entendi. certo. Essa semana eu estaria Eu estava certo. esperando você falar que essa semana estaria Entendi. certo. Você teria E o toda a que razão. aconteceu essa semana de tão importante, assim, de tão quente, de tão diferente? Cara, essa semana foi a Disneylândia de quem gosta de assuntos internacionais, né? A gente teve a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, né, com discursos inflamados, alguns. Aliás, eu queria fazer uma recomendação para quem está ouvindo a gente aqui, para assistir ou ouvir o discurso do Boris Johnson, né? Um discurso bastante assim, instigante, inteligente, né? Falando sobre o impacto da tecnologia no mundo contemporâneo, né? Os benefícios, malefícios e tal. Achei um baita discurso do Boris Johnson. Mas, de uma forma geral, o ponto central para a gente aqui foi, sem dúvida nenhuma, o discurso do Bolsonaro. A gente, na semana passada, estava imaginando, né, qual seria a postura que o Bolsonaro teria na Assembleia Geral. Seria uma postura um pouco mais de contemporaneizar, de tentar melhorar a imagem brasileira e tal. E a estratégia que ele assumiu foi, na verdade, de dobrar a aposta, de ser bastante agressivo, inclusive, no seu discurso. O que já começou, inclusive, a Só trazer uma coisa, consequências, Daniel. Essa agressivo semana. ou enfático? Que foi mais ou menos o adjetivo que ele utilizou. Aí você pode escolher, né? Aí acho que depende de quem vê. Enfático, no final dos contos, pode ter um nível de agressividade elevado. Eu achei que foi bastante agressivo pelo fato de que teve alguns elementos de confrontação bastante explícitos, né? Confrontação à própria ONU, né? Confrontação à própria ONU. Ele está ali nas Nações Unidas, só que ele está falando muitas vezes, né, com críticas às Nações Unidas. Houve menções à Alemanha, houve menções à França, ainda que indiretas, e elementos de proximidade bastante grande com seus aliados internacionais. Não é muita tradição, tá? Assim, inclusive menções nominais aliados, né, como Trump, como Macri e tudo. Menções, por exemplo, a cisões domésticas, né? Então ele falou sobre o Foro de São Paulo, falou sobre o PT, falou sobre o Lula, falou sobre o cacique Raoni, né? Enfim, são coisas que não costumam aparecer muito em discursos, e ele foi bastante, como ele disse, enfático ou agressivo no seu posicionamento. Pensando do ponto de vista estritamente econômico, claro que ele fez algumas considerações que me pareceram muito interessantes, a questão das cadeias globais de valor, questões relacionadas à atração de investimento estrangeiro, questões relacionadas a privatizações, disciplina fiscal e etc. Mas é claro que quando você tem um tom um pouco mais mais agressivo, um pouco mais firme, como foi colocado, isso sempre dificulta um pouco, né? Porque investimento, de uma forma geral, é muito hostil à incerteza, a conflito, e investimento é uma coisa muito medrosa, e o Brasil, no atual momento, precisa muito de investimento estrangeiro, precisa muito de parcerias internacionais para retomar o crescimento econômico. Então, me parece que, do ponto de vista econômico, ele tocou pontos bem interessantes, mas o método para atingir esses elementos não me pareceu o melhor de todos. No caso da Europa, em particular, a gente acabou de assinar um acordo com a União Europeia, na realidade o Mercosul acabou de assinar um acordo com a União Europeia, então eu senti falta de um aceno, talvez, à Europa, no que tange justamente a mostrar, olha, estamos aqui, somos parceiros, eu quero me aproximar de vocês, fazer comércio, quero receber investimento, e não foi muito por aí que a gente viu o discurso ser construído, né? E no fim das contas, assim, o discurso dele teve um mote muito claro, que foi de um aceno aos Estados Unidos, a grupos e líderes que têm um posicionamento parecido com o seu. Então, entre eles, por exemplo, Donald Trump, né? Então você tem um elemento de aproximação ao Donald Trump, e de afastamento daqueles que o criticaram em momentos recentes, né? Como, por exemplo, França e Alemanha. Mas aí tem uma contradição, Daniel, que é o fato de que, por exemplo, ele falou muito sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, é um grande trunfo do seu governo, um dos grandes feitos que ele conseguiu em termos de política externa, mas ele fala mal de França e Alemanha, que são dois países que fazem parte da União Europeia e não são coadjuvantes, né? São as duas grandes lideranças da União Europeia, ainda mais agora com o Reino Unido saindo. A mesma coisa, ele falou, por exemplo, sobre a OCDE, né? A gente está tentando entrar na OCDE, temos o apoio dos Estados Unidos e tal, e ao mesmo tempo também bate na França e na Alemanha, que são membros da OCDE.
o que não facilita muito a sua vida no fim das contas, né? Então, esse talvez seja o indício maior de que a política externa do governo Bolsonaro. Outras políticas externas são feitas assim também, tá? Mas do Bolsonaro é feita acenando para grupos diferentes dentro do governo brasileiro, como, por exemplo, grupos mais liberais, são favoráveis ao livre comércio e tal, e grupos que têm essa pegada mais nacionalista. Nem sempre o discurso casa. Muitas vezes você pode ter uma atuação em termos de política externa, um discurso como esse, por exemplo, que pode soar contraditório com relação a para quem que você está acenando. A maior prova disso, Daniel, é que um pouco depois do discurso, alguns parlamentares democratas nos Estados Unidos se reuniram e fizeram uma carta pedindo que o presidente Donald Trump não vá à frente, não leve à frente a ideia de uma parceria com o Brasil, né, como parceiro extra-OTAN, que foi o que foi prometido durante a visita dele aos Estados Unidos, e que não mantenha qualquer tipo de parceria militar com o Brasil. Isso é apenas uma sugestão, apenas uma recomendação, isso não tem efeito prático imediato, mas, de qualquer maneira, a gente está falando sobre democratas que são maioria no Congresso, né, na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Eles são maioria, o que pode significar uma força de pressão importante contra o presidente dos Estados Unidos, que pode jogar contra os próprios objetivos brasileiros. O que eu continuo realmente sem entender, porque a gente teve uma referência muito forte a concessões e privatizações, inclusive no discurso da ONU. E essa semana, para minha surpresa, nós criamos uma nova estatal no Brasil, cara. A Nave Brasil, que na prática vai ser uma spin-off da Embraer. Um Brasil que ainda não extinguiu a estatal do Trem-Bala, um Brasil que ainda não extinguiu uma série de estatais que haviam sido prometidas, e o governo Jair Bolsonaro, na semana em que ele fala sobre privatizações e concessões no discurso da ONU, ele cria uma nova estatal e que fez com que eu tivesse muita dificuldade de entender, porque foi um dia que o Partido Novo e o PSOL votaram juntos contra a criação dessa nova estatal. O Brasil está tão rápido que eu não estou conseguindo acompanhar. Não, na verdade, o que a gente pode interpretar é que o governo Jair Bolsonaro está gerando a união do Brasil. Está todo mundo unido. Mas nesse caso era o PSL contra o Novo e o PSOL, cara. Então não tem tanta união, continua tendo divisão, só que uma divisão diferente. Mas deixa eu te perguntar, o PSL está coeso? Não está. Então, deve ter gente do PSL que vai abraçar Novo e PSOL aí, já pensou, cara? Que união. Tá muito confuso. Agora, outro assunto que me deixou absolutamente abismado essa semana foi a abertura formal de um processo de impeachment contra ele, o bronzeado da América do Norte, o laranja da América do Norte, Donald Trump. Então, assim, vamos contextualizar um pouquinho qual foi exatamente a acusação. A acusação que foi feita para ele, assim, a gente não sabe exatamente quem foi que fez a acusação, né? Chama de whistleblower, né? Então alguém que está chamando a atenção, está fazendo uma acusação, alguém da inteligência, né? Da inteligência americana. Alguém da inteligência. Então, isso, alguém que teve acesso, portanto, às conversas, alguém que acompanhou o que estava acontecendo ali, se incomodou com isso e, portanto, abriu uma denúncia. Aliás, eu fiquei muito surpreso de saber que as conversas por telefone do presidente americano, e não apenas do Donald Trump, são monitoradas, né? São monitoradas, deixou de ser algo realmente, para mim, pelo menos, revelador de todo o sistema de pesos, contrapesos e fiscalização que existe dentro dos Estados Unidos. Exato. E aí, qual foi exatamente a acusação? Há alguns anos já, desde que a Rússia foi lá e tomou a Crimeia, os Estados Unidos se comprometeram com uma ajuda à Ucrânia. Coisa de 400 milhões de dólares por ano. E, num determinado momento, o Trump ele congelou toda a ajuda, ou uma boa parte da ajuda que foi dada para vários países. Para vários países, no entanto, alguns meses depois, essa ajuda voltou. E para a Ucrânia, não. Para a Ucrânia, essa ajuda ficou congelada durante mais algum tempo. Chamou atenção sobre por quê. E essa informação que foi dada agora, que essa conversa que ele teve com o presidente ucraniano, né, o Zelensky, teria chamado a atenção para um fato estranho. E o que chamou a atenção é que, ao longo da conversa entre o Trump e o Zelensky, o Trump pediu uma investigação acerca de negócios do filho do Joe Biden, né, o Hunter Biden, que não é um cara qualquer. Assim, o Joe Biden ele foi vice-presidente e ele é o principal nome do Partido Democrata para as eleições. É o cara que está à frente das primárias democratas. Possivelmente, provavelmente, inclusive, pode ser ele que vai disputar a presidência com Trump nos Estados Unidos no ano que vem. Então, isso acabou gerando uma situação que será que ele congelou essa transferência da ajuda de 400 milhões de dólares para a Ucrânia, colocando como uma condição que o presidente da Ucrânia monitorasse, fizesse acusações, tivesse provas com relação a algum tipo de desvio que a família do Biden teve em negócio com a Ucrânia? Essa que é a questão. E aí,
O Trump falou assim, olha, eu posso me garantir e dizer que não teve qualquer tipo de negociata nesse sentido, eu libero as transcrições. Tem a transcrição lá da ligação, eu libero. E na transcrição fica claro que, assim, em momento algum foi dito, se você não negociar, eu não mando dinheiro. Mas foram duas conversas meio paralelas, né? Olha só, eu tenho a grana para te liberar aqui. Em outro momento, olha, eu gostaria que você investigasse aí o Agora, Joe Biden. fazendo aqui um contraponto, primeiro, me parece absolutamente improvável que você consiga provar qualquer coisa, né? E isso acho que vai ter repercussão no Senado. E segundo, que talvez a estratégia do Donald Trump seja também mostrar o seguinte, olha, o Joe Biden, ele teve na Ucrânia fazendo justamente o movimento oposto. Ele tentou bloquear a investigação contra o filho dele através justamente de pressão sobre a Procuradoria-Geral da Ucrânia. E por isso acaba sendo uma situação onde não há ninguém santo nessa história, né? Sim, sem dúvida. Aí tem alguns pontos aí, né, Daniel? O primeiro deles é que a gente sabe, assim, desde que o mundo é mundo, que impeachment não é exatamente um processo legal, né? Não é um processo judicial. É um processo que tem um elemento político. A partir do momento em que você tem determinadas provas, alguma coisa que tire a confiança do presidente, alguma coisa assim, que, segundo os democratas, é o caso, ele teria se valido, portanto, de uma coisa pública para elementos privados, para ele tentar vencer as eleições, para ele tentar queimar, portanto, um potencial candidato às eleições, enfim. Então, isso já configuraria uma possibilidade de impeachment. Apesar disso, eu acho que esse impeachment não vai para frente, assim, meu palpite. Pode ser que daqui a algum tempo, né, a coisa esquente mais e tal. E talvez até fortaleça a posição do Trump, né? O Trump ele vai se colocar numa posição de que, olha aí, estão querendo me acusar mais uma vez, de novo, né, esses democratas tentando politizar tudo, tentando jogar contra o interesse nacional, expondo os Estados Unidos para o mundo e tudo. Então, eu não sei se, nesse momento, a estratégia democrata de já abrir um processo de impeachment, no momento em que a economia está bem, no momento em que você tem eleições que estão muito próximas, as primárias já avançando, se é exatamente um bom passo. A presidente da Câmara, né, a Nancy Pelosi, né, que enfim, ela tem a maioria, né, ela é a liderança dos democratas, inclusive, né, ela é presidente, ela é democrata, ela sempre foi muito cautelosa com relação a essa questão do impeachment, né? Tem setores democráticos que pedem algum impeachment há muito tempo, tem várias coisas que pode pedir e tal. Ela sempre foi muito cautelosa. Nesse caso, no entanto, ela resolveu abrir formalmente, isso vai jogar pressão sobre o Trump, mas em compensação também dá chance dele brilhar, também dá chance dele se posicionar mais, dele se mostrar mais e já começar uma campanha. Olha, e antes essa da hora. acabou sendo a interpretação um pouco do mercado. Embora num primeiro momento tenha ocorrido um certo susto e nervosismo, claro, um processo de impeachment não é algo trivial, ainda mais nos Estados Unidos, cria um clima de incerteza, de imprevisibilidade e tal. Num segundo momento, o mercado se acalmou, meio que precificando e tendo uma expectativa em linha ao que você acabou de dizer, ou seja, esse troço não vai para frente, não vai para frente, é muito mais um posicionamento político dos democratas que, eventualmente, inclusive, pode se voltar contra eles. Eu estava até observando que foram abertos, se eu não me engano, 4 processos de impeachment na história dos Estados Unidos, esse é o 4º, e nenhum deles foi até o final, né? Porque... Sim, o mais conhecido, que é o do Nixon, ele renunciou antes, né? Os outros 2 foram absolvidos, né? Um no século XIX e o outro Clinton. O do Clinton particularmente eu lembro, e agora a gente está diante do quarto processo. Quer dizer, em nenhum desses processos nós tivemos a conclusão. E se a gente trouxer para o Brasil, o da Dilma foi o primeiro concluído, né? Porque o do Collor também não foi concluído. O Collor renunciou antes da votação no Senado, e antes do Collor a gente não tinha tido nenhum tipo de processo formal de impeachment. Tivemos golpes, rupturas, etc., mas processo formal de impeachment, o único no Brasil que teve início, meio e fim, foi o da Dilma. E, aliás, uma recomendação para quem se interessa por esse processo de impeachment nos Estados Unidos, tem um baita podcast, né, no formato de storytelling, em inglês, assim, quem tem facilidade, eu recomendo bastante, que é um podcast chamado Slow Burn, que mostra, são 2 temporadas até agora, os 2 processos de impeachment que foram abertos, né, contra o Nixon e contra o Clinton, com toda a história, assim, do início, toda a construção do processo, toda a evolução, enfim, um baita podcast para quem se interessa por esse processo aí. No caso do Clinton era particularmente curioso porque a acusação era ele mentiu, né? E que no caso dos Estados Unidos, ele mentiu sob juramento, né? E no caso dos Estados Unidos, do Brasil também, mas nos Estados Unidos acaba tendo um peso muito maior.
e muito mais representativo e significativo. Isso aí. Podemos continuar com os Estados Unidos, cara? Então, os Estados Unidos anunciaram, né, nesse momento de ebulição interna, né, de pressão doméstica e tal, os Estados Unidos anunciaram que vão mandar para a Arábia Saudita 200 soldados, alguns mísseis Patriot e 4 sistemas completos de radares. Exatamente naquele momento que eles estão com relação ao Irã. Isso que eu te né, perguntava. Eles estão afirmando... Pois é, eles estão afirmando textualmente que foi o Irã que atacou. O Irã conseguiu um aliado essa semana agora, que foi a Turquia, que falou assim, olha, eu não tenho certeza, tem que ver aí se realmente foi o Irã. O Erdogan apoiou o Irã. Não diga, estou realmente surpreso. Eu sabia que você ia ficar surpreso, cara, eu sabia que você ia ficar embasbacado. Mas assim, não deixa de ser importante porque a Turquia faz parte da OTAN, né? Então, assim, é o país da OTAN do Oriente Médio, então não é pouca coisa esse posicionamento enfático do Erdogan. Na semana passada a gente falou, inclusive, sobre a Rússia, né? A gente imagina, a Rússia também ficou do lado do Irã. Não, a Rússia ficou numa de vamos tentar apaziguar, se quiser eu posso ajudar a proteger as instalações e tal. Então, tem um cenário curioso ali, e enquanto não há uma definição acerca do que vai ser feito, porque claramente o Trump não quer ir para a guerra contra o Irã. A gente falou isso semana passada também, aquela demissão do Bolton deixou isso muito claro, que olha, você quer essa guerra, não é uma guerra popular, não é uma guerra que eu quero, vai ser uma guerra cara, difícil de ganhar e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele também não pode não reagir, né? Ele não pode ficar numa de simplesmente ficar esperando para ver o que vai acontecer. Então, o posicionamento que ele está tendo está sendo ele está mandando 200 soldados, mísseis para defender, né, a Arábia Saudita, para criar, portanto, uma certa sensação de segurança para a Arábia Saudita e mais radares para poder monitorar a região e vamos ver quais são os próximos passos, né? O Irã já anunciou que, olha, não tente nada porque a gente vai com tudo para a guerra, então é uma guerra que não tem como ser uma guerra pequena, essa que é a preocupação. Então, algo a se monitorar, ficar de olho, a gente certamente vai voltar nisso. Mas você continua apostando que não haverá guerra? E eu continuo apostando que não haverá guerra. Eu continuo apostando que essa é uma guerra grande demais e que, particularmente, os Estados Unidos não estão dispostos a lutar. E a Arábia Saudita não enfrentaria essa guerra sozinha, né? E a Arábia Saudita tem uma dificuldade grande, Daniel, que é o fato de que ela tem uma população pequena e um exército muito pequeno. A Arábia Saudita é um país riquíssimo, que investe muito em armamentos, é um dos maiores investidores em defesa no mundo, mas não tem exército. Assim, a Arábia Saudita ela luta a guerra contratando mercenário. O problema do mercenário é que ganhar o dinheiro e continuar vivo, né? Assim, ele não se coloca de fato em risco, né? Ele não tem aquela disciplina tradicional. Então a Arábia Saudita ela não tem condições de lutar uma guerra como essas por conta própria. Então continuaremos tendo aí paz no mundo, pelo menos nos próximos tempos. Paz no mundo, isso é muito fofo, Daniel. Muito bonitinho falar de paz no mundo. Mas estabilidade. Embora o mundo esteja cada vez mais confuso, né? Tivemos aí o nosso amigo Boris Johnson, que teve uma derrota lá na Suprema Corte do Reino Unido. Quer dizer, imprevisibilidades não faltam, né? Você pode escolher até o sabor delas. Isso. Aí o que isso obriga, Daniel? Todo mundo a continuar acompanhando o Petit Jornal, porque aqui a gente vai falar sobre essas tretas todas aí. Eu quero saber de mais uma coisa, Daniel. E a Huawei? O que você vai falar pra gente aí? A Huawei teve um novo capítulo essa semana. Tudo indica que os Estados Unidos não renovarão as exceções que foram dadas para empresas americanas fazerem negócios com a Huawei. E isso está sendo interpretado como um endurecimento na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Essa é uma novidade dessa semana. A Huawei é aquela super empresa de telecomunicações da China. É uma empresa líder, inclusive, no segmento e na tecnologia 5G. E os Estados Unidos estão literalmente numa cruzada contra a Huawei. Havia justamente algumas excepcionalidades concedidas pelo governo americano para que algumas empresas americanas, em algumas situações especiais, continuassem a fazer negócios com a Huawei. E tudo indica que essas excepcionalidades serão suspensas e a Huawei vai sofrer um banimento completo do mercado americano. Isso é importante, é impactante. E a Huawei já está tentando se mexer para buscar e prospectar outros mercados, inclusive no próprio Brasil. Existe aí uma intenção da Huawei de talvez comprar a Oi. Já ouviu falar na Oi? A empresa de telecomunicações que tem enfrentado dificuldades financeiras no Brasil. Essa seria uma maneira, inclusive, dela ingressar no mercado brasileiro, um mercado importante, um mercado grande. Já que ela está tendo dificuldades na Europa e nos Estados Unidos, ela está tentando escalar justamente em cima de outras alternativas. E vamos ver como é que essa situação entre Estados Unidos e China vai se desenrolar
ao longo das próximas semanas, mas tudo indica que a coisa vai continuar bastante quente entre esses dois gigantes. E o que é curioso, né, Daniel? Porque a internet ela sempre foi colocada como algo que transcende barreiras. E aí, de repente, a gente tem uma internet que pode, daqui a algum tempo, estar claramente dividida em dois mundos, né? Dois sistemas que simplesmente não conseguem dialogar. Não tem sistemas diferentes, com funcionamentos diferentes, uma vez que a China saiu na frente. E claramente essa postura britânica, norte-americana e tal, de bloquear essa entrada chinesa para ganhar um certo tempo, para eles poderem desenvolver também a sua própria tecnologia, conseguir chegar junto, e portanto a gente pode realmente ter duas internets separadas. A gente tem que ver Na qual que a gente realidade, vai essa estar. tecnologia já existe também no mundo ocidental. A grande dificuldade é que ninguém consegue produzir equipamentos para a tecnologia 5G na escala e no custo, no preço que a Huawei oferece. Então, a Huawei ela tem tido muita facilidade em ganhar mercados pelo mundo, porque ela oferece produtos de qualidade, com uma qualidade bastante razoável, a um preço imbatível, né? Então, você não consegue, no mundo ocidental, ter uma escala, ou não conseguiu até agora ter uma escala para competir com a Huawei, e a reação desse mundo ocidental tem sido tentar bloquear a empresa, dificultar a vida dela, justamente para que nós não sejamos dominados por equipamentos chineses, para que a nossa internet não transite, as informações não transitem em equipamentos chineses, que eu lá não confio muito. Acho que essa Huawei tem algum tipo de relacionamento com o governo chinês, pelo menos é a percepção ocidental. Efetivamente, o CEO da companhia já foi militar e teve um cargo importante dentro do exército chinês. Enfim, a gente está falando de geopolítica, está falando de economia e está falando de uma briga que veio para ficar, e a internet está sendo alvo dessa disputa, aonde transitarão as nossas informações, os nossos bytes, terabytes e etc. Agora, se o nosso ouvinte, por exemplo, ele está em dúvida se ele prefere o 5G americano ou o 5G chinês e tal, enquanto ele não tem a opção de escolher entre um e outro, ele pode entrar no nosso site e, ao invés de gastar o dinheiro com 5G, gastar dinheiro apoiando o Petit Jornal para a gente manter o nosso projeto. www.petijornal.com.br, mas até porque o 5G no Brasil está atrasado. O leilão do 5G já foi atrasado, e isso é sério porque existe aí uma certa incompatibilidade entre o 5G e as antenas parabólicas, que no mundo brasileiro, no mundo rural em particular, são muito importantes para levar informação. Então, a Anatel está vendo como é que vai equacionar essa questão das parabólicas com 5G, o que já levou ao adiamento do leilão do 5G. Então, 5G, se tudo der certo, só em 2021 no Brasil. Maravilha, o Brasil sendo Brasil. Isso aí, gente. Daniel, obrigado, abraço. Obrigado, tchau, gente. gente. Tchau, tchau.